Salve galera, eu sou o JP, designer aqui da Creeper, e no vídeo de hoje eu vou te dar mais uma dica de Photoshop. Hoje eu vou te ensinar como fazer um texto curvado ou dentro de uma determinada forma. Então antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente está trazendo vídeos semanais para você. E também segue a gente lá no Instagram para ficar ligado de todas as novidades da Creeper. Vamos lá? Bom, então agora na tela do meu computador, vou te mostrar como eu faço um texto em curva. Eu já abri um projeto aqui, uma forma normal, quadrado mesmo, do zero. O que muita gente faz, inclusive eu, é fazer o texto dessa seguinte forma. Eu cliquei aqui, né, na ferramenta de texto, o atalho T. Vou fazer um texto aqui, ó, texto em curva. Coloquei o meu texto aqui. O que muita gente faz é usar essa ferramentinha aqui, ó, que ela distorce o texto, ela chama criar texto distorcido. Aí quando você clica nela, ela abre essa janelinha aqui e você escolhe o estilo. Aí, por exemplo, no arco, a gente consegue, né, escolher a curvatura e a quantidade de curvatura dela, e também a questão horizontal e vertical dela. Vou colocar aqui no zero, voltar. Eu vou escolher esse estilo aqui do arco, eu já mostro os outros estilos para você. Porém, ó, repara bem nesse texto aqui, olha como ele distorce o meu texto, ele fica esticado, ele não fica o texto sob uma curvatura normal, ele pega como se fosse ele entortasse mesmo o nosso texto. Olha como é que ele tá, olha como é que ele era antes. Ó, percebe como as letras elas mudam. Vou voltar aqui nessa ferramenta, até para mostrar para vocês mais uma ferramenta do Photoshop, né? Você pode fazer diversas distorções de texto, ó. Texto em arco para baixo, arco para cima, esses arcos, saliência, concha, sinalizador. Esse aqui é um dos que eu mais uso, ele é bem legal, ele dá como se fosse em onda mesmo. Porém, todas essas opções aqui, ela vai distorcer o seu texto. Vou voltar aqui no sinalizador, ó. Percebe que mesmo que o texto fique nessa curva, ele está distorcido e ele acaba perdendo, né, a característica da fonte que você está usando. Então agora eu vou te ensinar uma maneira dele não distorcer o texto. Bom, então agora começando do zero de novo, estou aqui com mais um projeto aberto. Vou vir aqui na ferramenta texto ou atalho T. Vou colocar o meu texto aqui. Opa! Deixa eu escrever aqui. Texto em curva. Beleza. Aqui está meu texto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma. Eu vou mostrar para ele sobre qual forma eu quero colocar esse texto. Eu vou escolher aqui uma ferramenta de elipse, aqui no cantinho também. Ferramenta de elipse. Vou fazer um círculo aqui, fazer um círculo perfeito. Para quem não sabe, você pode apertar o Shift, tá? Quando você aperta o Shift, ele faz um círculo perfeito, redondo. Se você não faz com o Shift, você pode fazer ele mais oval, tá vendo? Shift. Se você segurar o Shift e o espaço junto, você consegue mexer a posição do círculo, sem que ele perca também a elipse perfeita. Deixei aqui, ó. Criei. Tá? Ele está preenchido, eu vou deixar ele só com traçado para a gente conseguir observar melhor. Eu vou tirar a cor de preenchimento dele e aqui no traçado eu vou deixar preto. Vou até diminuir o traçado um pouquinho. Beleza, vou centralizar. Mais uma dica, Ctrl A, você vai selecionar tudo. E com a camada da elipse selecionada, eu vim aqui em cima, ó, alinhar ao meio e alinhar ao centro. Ctrl D para tirar a seleção. Agora a nossa forma está centralizada exatamente no meio do nosso projeto. Agora eu vou pegar a ferramenta texto de novo. E aí, quando eu colocar ela em cima da minha elipse, da minha forma, percebe que ela vai mudar a ferramentinha. Ela vai ficar com um tracejado em curva, como se fosse um tiozinho sob a elipse que eu criei. Quando eu tiro de cima dela, ela fica normal. Quando eu coloco em cima dela,
ela fica nesse tracejadinho. Aí eu vou clicar, ela vai entender que eu vou escrever o meu texto sob esse contorno da elipse. Olha lá, percebe que ela já escreveu para mim, né, com aquele texto original que vem, e ela já colocou ele em círculo redondo, e percebe que ele não distorce. Então cada letrinha ela tá exatamente no formato original dela, só que ela já tá cobrindo ali o formato de elipse. Aí eu posso escrever o meu texto, vou colocar aqui texto em curva. Eu vou dar um OK aqui, agora a gente vai conseguir editar do jeito que a gente quer. Vou vir com a ferramenta de mover, o V normal. Aqui, ó, percebe, se eu selecionar, eu vou fazer uma seleção normal, ó, como se fosse um texto, seleciono, posso aumentar o tamanho, ó, 36, 60, posso mudar o espaçamento, colocar ele mais junto ou mais separado, de acordo com a sua forma, né? E aqui, ó, uma coisa bem legal também, eu vou vir aqui com a ferramenta de seleção de demarcador, o atalho é A, vou clicar aqui, e aí eu vou clicar sobre o texto também, aí eu vou conseguir mexer, ó, tá vendo que ele forma como se fosse o início e o final do meu espaço onde eu vou colocar o texto. Eu consigo girar, ó, sem mexer na elipse, na nossa forma aqui. Eu consigo girar e quando eu arrasto o mouse para dentro da curva, percebe que o texto vai para dentro. Então eu consigo fazer uma elipse tanto para o lado de fora, tanto para o lado de dentro da elipse. Se eu quiser, por exemplo, colocar um texto do lado de cima, ele no sentido certo, ou se não, se eu colocar ele para baixo, percebe que ele fica de ponta cabeça. Com essa ferramenta eu consigo deixar ele na direção certa, né? E sem que ele fique de ponta cabeça. E isso serve para qualquer forma que você criar. Eu vou apagar aqui esse aqui, vou deixar esse aqui. Ctrl+C. Vamos supor que eu queira criar um quadrado normal. Mesmo esquema. Fiz aqui a forma do quadrado, vou deixar ele sem preenchimento e com traçado para a gente ver melhor onde ele está. Venho aqui com a ferramenta T, atalho T do texto, e de novo, ó, quando eu coloco o meu mouse em cima da forma, ele já muda o formatinho dele para aquele tiozinho, e aí eu escrevo, ele já faz o textinho lá, e a gente coloca o nosso texto em curva, olha lá, vou colocar vários textos em curva aqui para a gente identificar. Ok, vou apagar já a forma aqui para a gente ver, ó. Aqui eu posso editar, vou aumentar o espaçamento, tá vendo? E aqui com a ferramentinha de seleção de demarcador, eu arrumo o meu texto de um lado para o outro, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero deixar ele certinho, texto em curva, texto em curva, texto em curva, texto em curva. Eu uso a minha ferramenta aqui para deixar o espaço certinho, arrumo o espaçamento, arrumo o tamanho. Isso serve para qualquer forma, tanto quadrado, retângulo, triângulo, e também para uma forma que você criar. Então vamos supor que eu quero fazer um texto em cima de uma foto para contornar uma pessoa, uma coisa que eu já fiz, até vou deixar aí para vocês verem um exemplo. Como eu vou fazer isso? Bom, vamos criar primeiro a forma que a gente quer. Como que eu crio formas que não são tradicionais, né? O retângulo, o quadrado? Eu vou usar a ferramenta P, a caneta. Ela é o mesmo esquema daquela seleção que eu já expliquei para vocês. Já tô com ela selecionada aqui, atalho P, tá? A caneta. Aqui em cima, ó, eu vou deixar ela, em vez de forma, eu vou deixar demarcador, porque eu não quero criar essa forma, eu quero só criar a seleção, a demarcação dela. Então aqui, ó, já expliquei também para vocês como que ela funciona. Eu vou dar um clique na onde eu quero começar o meu caminho. Um outro clique, se eu quiser fazer uma curva, eu vou dar um outro clique na onde eu quero e vou segurar o mouse. Aí, ó, quando eu arrastar, ela vai fazer a curva, solto. Se eu quiser fazer o próximo ponto, uma reta, eu fecho ele aqui com o Alt, ó. Aí ele vai perder o laço, mas eu quero fazer uma curva, então eu vou deixar o ponto. Vou clicar de novo aonde eu quero, vai ser aqui, ó, percebe que ele continuou a minha curva.
Vou continuar a curva aqui e vou terminar a curva aqui. Pronto, fiz o meu caminho, não preciso mexer mais, posso deixar ele aqui, ele não vai aparecer no nosso projeto. Vou voltar aqui com o T, ferramenta T, e é o mesmo esquema, quando eu coloco o mouse em cima da minha forma que eu criei, ele vai escrever para mim. Coloquei meu texto, tá aqui. Com a ferramenta de demarcação, demarcador, vou mudar aqui da onde ele começa, da onde ele termina, posso aumentar, tá vendo? Ó, vou deixar ele bem grande aqui, opa, vou até colocar mais texto para a gente observar melhor. Ó, percebe que aqui ele está cortando, e com a ferramenta de demarcação, ó, a gente consegue mudar aqui, ó, a posição do texto. Aí, ó, eu dou um clique normal, vou com a ferramenta de mover, ele fica essa curvatura. E aí, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a minha forma sobre algum objeto, sobre alguma coisa da minha imagem, uma pessoa. E aí você faz a demarcação com a caneta e coloca o texto em cima. Depois você só editar como se fosse um texto normal, o tamanho, as cores. Você pode mudar a fonte, ó, colocar um outro tipo de fonte, um outro tipo de cor. Aí é com você e sua criatividade. Espero que você tenha gostado dessa dica do Photoshop. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, ou se você tem alguma outra dúvida sobre um outro tema, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de ficar ligado aqui no nosso canal com os outros vídeos da galera aqui da Creeper. E é isso. Um beijo e tchau!